Meus amores, bom dia, terapia em ação. Eu aqui botando meus brinquinhos pra falar com vocês sobre a lógica dos relacionamentos, pra gente entender aqui como esse feminino e masculino, homem e mulher, vão se encontrando e se conectando nesse mundo dos relacionamentos. Então a gente vai trazer aqui questões de prioridades, como é que funciona, como é que a gente pode ter uma visão também um pouco espiritual desses relacionamentos, ok? Então, meus amores, fiquem ligadinhos, espertíssimos aqui, né? Para que vocês possam acompanhar com a gente. Passo a passo aqui, a semana inteira, a gente falando desse assunto, né? Do feminino e do masculino, trazendo para vocês essa energia. Bem-vinda, Gláucia, Ana, meus amores, que bom que vocês estão aqui nessa manhã comigo, né? E a gente vai esperando o pessoal chegar um pouquinho, o pessoal vai entrando e a gente vai então começando esse nosso assunto tão interessante. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou abrir aqui Respostas do Universo, né? Vamos ver uma mensagem. Bom dia, flores do dia. Adoro esse cumprimento de Gláucia. Acho muito gostosinho, muito delícia. Vamos lá. Vou abrir aqui aleatório, né? Vamos ver aqui uma frase para o dia. Olha que legal. Aqui já abri. É uma frasezinha bem simples, né? E aí, a frase da nossa manhã é: a sua autenticidade é o seu superpoder. Gente, isso é muito interessante. Às vezes a gente fica querendo realizar coisas no mundo, né? A gente quer, todos nós queremos realizar, todos nós queremos imprimir uma marca, deixar um legado. Tem gente que não quer não, né? Mas pronto. A gente que tá no caminho do autoconhecimento, que tá nessa busca por esse desenvolvimento pessoal, a gente tem esse desejo, né, de deixar um legado. Então, quando a gente para pensar nessa frase, né, a sua autenticidade é o seu superpoder, eu acho que é um grande recado para todas nós aqui nessa manhã, para todos nós. Que é assim, o caminho do legado é um caminho de autenticidade, é um caminho único. Você pode aprender coisas com N professores, com a vida, com Deus, né? Com os seus familiares, mas a forma como você imprime isso no mundo, a forma como você transmite precisa estar conectada com a sua essência, com a sua autenticidade, com a sua maneira peculiar de ser. Então, para que a gente deixe essa marca, é necessário que a gente se conecte com essa originalidade, com esse sentido, né, de manifestar as coisas com o nosso tempero, com o nosso temperinho. Né? O nosso tempero é fundamental para que a gente traga essa camada de autenticidade, né? Na nossa unicidade. E essa autenticidade é que faz com que o que você coloca a mão, com o que você cria, tenha aquele cheirinho, né, todo seu, aquela apropriação. E muita gente não deslancha, né? Porque tenta copiar os outros. Sente no coração o desejo, né? Sente no coração a vontade de realizar alguma coisa, mas acha que precisa ser como o outro, né? Acha que precisa falar como o outro. Gente, vamos pensar o seguinte: análise junguiana. Tem um monte de analista junguiano, né? Escolas de psicanálise. Tem um monte de escolas de psicanálise. Técnicas energéticas. Tem um monte de técnicas energéticas, né? O que faz a diferença para que você tenha uma boa projeção, para que você coloque sua marca no mundo, é você levar o seu jeito de fazer as coisas, né? Então, temos agora o Cura 360. O Cura 360 é o nosso método maravilhoso, né? Que engloba várias áreas, psicologia corporal, a psicologia analítica junguiana, psicanálise, mundos sutis e multidimensionais, a parte da espiritualidade, apometria, enfim, uma série de assuntos, medicina chinesa. Mas o que seria
de tudo isso, né, se a gente não coloca a nossa pitada, se a gente não coloca o nosso tempero. Então começamos o nosso dia. Bom dia, Marília, bom dia a todos vocês que entraram. Começamos esse nosso dia falando sobre essa busca. A sua autenticidade é o seu superpoder. Portanto, seja você. E tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Porque eu estou trazendo aqui para vocês hoje, o nosso tema de hoje, no quesito relacionamento, é o sentido mais lógico de como ter um relacionamento saudável. E eu vou um pouquinho mais a fundo, porque eu vou trazer uma visão um pouco mais espiritual, tá bem? Então a gente vai começar desde lá da Gênese, né, dos tipos de relacionamento e como que a gente vai estruturar isso. Mas tem muito a ver com essa questão da autenticidade. Quando eu consigo demonstrar essa minha autenticidade, quando eu não estou preocupada em ser o que não sou, em vestir uma roupa que não me cabe, né, eu posso manifestar no mundo, seja através do meu trabalho, seja através de um aspecto criativo meu, né? Então eu consigo colocar minha marca no mundo sendo eu, com a minha marca, com o meu cheirinho, com a minha digital. E esse é o convite de hoje. Eu quero que você experimente isso, né? Que você possa sentir isso. Qual é a digital, né? O que eu quero, qual é a marca que eu quero deixar no mundo? E isso tem muito a ver com a forma como eu vejo os relacionamentos. O primeiro, né, dos relacionamentos, a gente tem 3 tipos de relacionamentos. Então vamos começar a falar aqui da lógica dos relacionamentos? Vamos estruturar isso. Meus amores, esse conteúdo também vai estar lá no nosso Cura 360. Estou dando uma pincelada aqui para vocês, tá? Dos assuntos, dos conteúdos, tá bem? Então vamos compreender. Como é que a gente vai pensar a lógica dos relacionamentos humanos? Primeiro, dos relacionamentos mais importantes, é o nosso relacionamento com Deus, com o divino, com a centelha. Não quero saber o nome que você vai dar. Não importa o nome que você der para isso. É Deus sentado no troninho. Não, é uma centelha, é uma energia, é uma consciência. Não importa. O que importa é que você precisa compreender que na lógica dos relacionamentos, né, a gente tem 3 tipos de relacionamentos que vão nos estruturar para que a gente possa ser saudável na Terra, tá? Então, a primeira dessas relações e a mais importante, você com Deus. Se você não coloca esse relacionamento em primeiro lugar, tudo será maior do que você. Tudo será maior do que a sua ligação com o divino. E aí você fica extremamente frágil, né? Muito vulnerável. Depois, nós temos o relacionamento de você com você. Então, esse é o segundo relacionamento mais importante. O absolutamente, né? Assim, o mais importante, o absolutamente indispensável é o seu relacionamento com Deus. É você entender a sua ligação com a espiritualidade, com o divino. Você como um ser espiritual. Você como um ser que tem uma origem, né? E um encontro com esse Deus. Depois, o seu relacionamento com você. Né? Por isso que lá no Cura 360, a gente vai ter 6 sessões de uma ministração profunda de cura, né? Que é a cura do amor próprio. Então, gente, é uma jornada. Prepara o lencinho, meu amor, porque a gente vai estar ali fazendo o quê? Olhando para esse relacionamento de você com você. Sem esse relacionamento bem estruturado, você com você, meu amor, você vira presa fácil. Você se coloca em cada situação que eu vou te falar, né? Você fica vulnerável. Você não está se relacionando com Deus. Sua intuição, sua proteção, sua conexão com as energias está totalmente escangalhada, que você não está ligada com Deus. Você nem se dá valor, né? Porque se eu não tenho ligação com Deus, eu sou o quê? Uma pulga na bunda de Deus? Não. Quando eu sinto que eu sou filha de Deus, que eu sou um ser divino, que Deus habita em mim, eu sou protegida, eu sou cuidada. Peraí que não é ninguém, nem um malandro que vai vir aqui fazer, né? Nenhuma pessoa, porque não é só um relacionamento. Agora eu tô falando com vocês, não é só um relacionamento homem e mulher. Qualquer tipo de relacionamento,
não é? Então, não tenho conexão com Deus, não tenho conexão comigo, né? Porque as pessoas que têm um nível de conexão consigo mesmas, ainda que não entendam do divino, elas têm um certo nível de proteção egóica, mas elas têm. Elas falam, peraí, não, meu filho, não vai passar por cima de mim aqui não. Ela pode não ter tanta intuição, pode não ter tanta conexão com a proteção, ela não vai ter tantas experiências, né? Tanto senso de existir quanto alguém que tem uma ligação com Deus, mas ela já vai ter um certo nível de proteção, uma certa saúde psíquica. E uma pessoa, e aí o terceiro mais importante relacionamento é você com os outros. Todos nós, essa é uma relação que acontece você querendo ou você não querendo, né? Você com os outros vai acontecer, não tem como, você não é o pequeno príncipe, você não mora num planeta sozinho, não é? Então, não tem nenhuma condição de você não ter essa relação. Você vai ter forçado, você pode até colocar um bloqueio, mas na hora que você pedir uma pizza, o entregador vai chegar e você vai ter que olhar para a cara de um outro ser humano. De alguma forma você vai ter que interagir com esse ser humano. Porém, nesse lugar, né, esse lugar de você com os outros, se você não tem essa conexão com você mesma, se você não tem essa conexão com Deus, você está vulnerável, né? Igual uma folha de papel no vento, desconectado, sem saber se proteger, né? Sem saber cuidar de si, sem saber construir essa força, né? Essa torre forte emocional dentro de você. Então a gente vai entender esses relacionamentos como um processo de verticalização, onde eu tenho na base, eu vou ter você e os outros, eu e os outros. Num segundo nível eu tenho eu comigo mesma, ou você com você. E no topo dessa verticalização eu tenho você com Deus ou eu com Deus. Então, quando eu tenho esse processo, é como se eu me tornasse uma torre forte. Eu tenho aqui tudo que eu preciso para me relacionar com os outros, com meus filhos, com meus pais, com meu marido, com qualquer pessoa, né, que chegue na minha vida. Eu tenho essa possibilidade, então, de caminhar nessa verticalização, ok? E dentro desse processo de verticalização, quando eu tenho contato com Deus, quando eu tenho contato comigo, eu posso ser o quê, gente? Autêntica, não é? O que está aqui, que foi... Até perdi a página, gente, falando que, tá aqui, a sua autenticidade é o seu superpoder. Tem tudo, essa frase que a gente abriu tem tudo a ver com o aulão da GEL de hoje, né? Então, é muito importante que você perceba isso. Eu preciso me relacionar bem com os outros, sim. Isso é muito bom e é importante, mas mais importante que isso é como eu me relaciono comigo. E isso é muito importante para eu estruturar o meu sentido de proteção, para eu conseguir ter permissão para viver, para desfrutar, né? Porque se eu acho que eu não mereço, né, eu não vou conseguir ter permissão para ser feliz, para desfrutar. E esse terceiro pilar que é você com Deus. E é nesse lugar, então, de você com Deus, de você com a sua espiritualidade, de você nessa verticalidade, que você começa, então, a se tornar, de fato, uma mulher ou um homem saudável, capaz de ter uma outra relação com alguém, né? Construir algo e ser feliz como mulher, como homem, nessa junção do feminino e masculino externo, né? Após ter feito essa integração desse feminino e desse masculino dentro da gente, tá? Então, vamos tentar compreender algumas coisas aqui, né, na nossa relação, nas relações, quando a gente vai percebendo os nossos confortos e os nossos desconfortos. Bom dia, meu povo! Bom dia! Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Muito importante. Desculpa, eu dei uma olhadinha para cá porque pulou uma tela. Mas vamos explicar então para vocês aqui como é que isso funciona, ok? Vamos perceber. Quando eu começo a me relacionar com as pessoas, eu vou ter então desconforto ou desconfortos. Vamos compreender isso, né? Então,
Quando eu encontro alguém, quando eu me relaciono com alguém, com uma pessoa, e que eu entro num processo de conforto, né? Esse conforto me traz aquilo que é admirável. Então eu admiro essa pessoa, eu consigo olhar para o futuro. Nossa, que coisa boa, essa pessoa me traz coisas boas. Isso é admirável, né? Isso é uma coisa intensa, é admirável. É muito bom isso, é muito interessante. E aí eu vou me conectando com aquela pessoa, nesse processo de desfrutar de iguais, integração de opostos, aí tá tudo bem, olha, eu encontrei alguém, tô me relacionando com uma pessoa legal, a gente tá pensando no futuro, a gente desfruta de coisas parecidas e faz a integração de opostos. Aí a gente tem uma relação de conforto, né, e aprendizado. Quando a gente tá falando conforto, a gente não tá falando do conforto de acomodação, tá? A gente está falando do conforto de se sentir compreendido, de se sentir numa relação que vale a pena. Então, o que vai acontecer? Eu admiro essa pessoa e penso no futuro. E aí, nós desfrutamos aquilo que temos em comum e aquilo que temos de diferente, nós conseguimos fazer a integração. Nós fazemos a integração desses opostos. Ah, eu sou mais agitada, você é mais calmo. Aí a gente consegue positivamente fazer essa integração. Isso a gente chama de via iluminativa, que é o aprendizado, né? O despreendimento, a manifestação desse amor. Então, quando eu estou nessa via iluminativa, eu consigo desfrutar, né, daquilo que temos em comum e também consigo fazer a integração dos opostos. Esse é um caminho iluminado. Na nossa via animal, ancestral, habitual, familiar, o que acontece? A gente só vê aquilo que é conteúdo de repressão e projeção. Esse conteúdo de repressão e projeção é quando a gente escolhe relacionamentos, né, que passam justamente para a resolução dessa repressão, pela resolução dessa projeção. Então você projeta as suas dores afetivas do pai ou projeta as suas dores afetivas da mãe, e nesse processo projetivo você vai lá criando toda essa situação de projeção, tá? E nesse lugar de projeção, nesse lugar de colocar para fora toda essa repressão, você passa o quê? A viver não um desfrute de iguais, mas um combate nesse quesito de não conseguir integrar. Você vai entrar num processo de luta com aquilo que se apresenta para você, porque você vai abrir o quê? A porta do instinto, abrir a porta da projeção. Então, quando você estiver conversando com seu marido, com seu namorado, você não está conversando com seu namorado, você está conversando com aquele que você projetou. Eu estou conversando, então, com o meu pai, não com o meu marido. Eu estou conversando, então, não com a minha mulher, mas estou conversando com a minha mãe. Tá? Então, nesse sentido, a gente volta para aquilo que é ancestral, volta para aquilo que é familiar, volta para aquilo que é habitual. Então, quanto mais eu estou na verticalização, eu estou bem com os outros, eu estou bem comigo e eu estou bem com Deus. Quanto mais vertical é a minha forma de sentir e pensar o mundo, né? Quanto mais conectada com a minha espiritualidade, mais eu vou usar o desconforto das relações para trazer aprendizado, né? Então é o conforto no desconforto. Quando eu estou nessa energia ancestral, habitual, familiar, o desconforto vai virar um super desconforto. Né? Não é um desconforto que gera aprendizado, é um desconforto que gera conflito, é um desconforto baseado em projeção e em repressão. E aí eu só vejo fora o que está dentro, eu vejo no outro aquilo que é meu. Né? Então a gente, no processo de autodesenvolvimento, a gente vai começar a perceber, peraí, eu estou indo pela via iluminada ou eu estou indo pela via animal? Eu estou só projetando ou eu estou conseguindo perceber, né, que essa pessoa veio para que eu possa fazer uma integração de opostos? Você percebe que é exatamente o mesmo mecanismo de relacionamento interno? Percebe? Quando você começa a ter os seus conflitos internos e você não integra as suas partes, quando uma parte sua vem e toma conta da sua psique,
né? Ela vem e faz uma projeção da própria dor, né? Essa parte psíquica, e ela te domina. Não há uma integração, há uma luta interior para ver quem é que prevalece. Qual a energia psíquica que manda? A mesma coisa vai se refletir no seu relacionamento exterior. Se você é uma pessoa que não integra dentro de si, que não tem essa questão da espiritualidade, do divino, do entendimento dessa consciência, dessa verticalização, se você não prioriza a sua espiritualidade, se você não prioriza o amor que você tem por você, né? Você vai viver esse conflito dentro e é o mesmo conflito, a mesma lógica de relacionamento fora de você. Então, o que eu preciso perceber? Os outros são alavancas para destravar os meus potenciais reprimidos. Porque a partir do momento em que eu tenho uma relação bacana, mas acontece uma situação e aquilo gera uma projeção, qual é a oportunidade que eu tenho? A oportunidade que eu tenho é de parar e dizer assim: uau, deixa eu observar isso, deixa eu sentir, deixa eu aceitar, deixa eu compreender e deixa eu discernir. Então eu vou fazendo esse processo de compreender, né, e discernir. Então, olha, eu observo o que aconteceu, sinto o que aconteceu, aceito, compreendo e discerno. Isso aconteceu comigo quando eu estava em Santiago com o Marco. Nós estávamos fazendo a caminhada e eu me machuquei, né? Então eu caí, ralei o joelho, mas eu consegui andar no dia seguinte mais 20 quilômetros. No final desses 20 quilômetros do dia seguinte, eu comecei a sentir muitas dores. E aí ele falou: olha, se você continuar com essas dores, eu acho melhor você voltar, a gente tem que ir ao médico. E eu não queria desistir da caminhada. Eu já tinha superado o tombo, andei mais 20 quilômetros, mas começou a doer muito. E aí a gente estava deitado junto no albergue, a gente conseguiu pegar uma beliche, como se fosse uma salinha só para nós dois, e ele deitou na beliche embaixo comigo e eu falei assim: tá bom, amor, se eu não estiver bem, amanhã a gente volta, mas aí depois você volta comigo, a gente remarca. E ele falou assim: você tá doida? Olha o que te aconteceu. Você caiu, você tem que se preparar melhor, você precisa fazer isso e fazer aquilo. E começou a me dar tipo bronca. Cara, aquilo me deu uma dor, me deu uma mágoa. E aí eu comecei a lembrar de como meu pai falava certas coisas comigo. E foi muito interessante, porque surgiu ali uma projeção, tá? Nessa projeção, eu tive consciência dessa projeção. Em vez de eu brigar com ele, como normalmente eu faço, ou fazia, né? Eu comecei a observar o que eu estava sentindo. Eu falei: caramba, ele tá falando essas coisas porque ele tá preocupado. Mas o jeito que ele tá falando tá igualzinho ao jeito que meu pai falava comigo, e por isso que tá me dilacerando. Tá doendo muito. Tá doendo muito. E aí eu fui deixando ele falar, e depois eu falei: tá bom, vai deitar, a gente fala disso amanhã. Eu fiquei... Ele subiu pra cama de cima e eu dormi. No dia seguinte nós fomos tomar café. E aí eu sentei com ele e falei: olha, você falou isso, o jeito que você falou me machucou muito. Ele: mas eu não quis te machucar. Eu falei: escuta o que eu tenho pra te dizer. Eu vi a minha dor daquela menina, né? Da menina de 10, de 14, de 16, que era constantemente parada, invalidada, freada, né? Por um pai que dizia: não, para, não vai, você já faz muita coisa, e, sabe? E aí eu senti, e aí enquanto eu falava com ele, gente, naquele café da manhã, eu chorava assim, as lágrimas saíam. Tinham outras, é um albergue, né? Quando você está fazendo o caminho de Santiago, é um albergue, então tinham outras pessoas na mesa. E eu não estava perdendo a calma, nada disso. Eu conseguia falar e aquela dor ia saindo. O que aconteceu? Eu fiz uma projeção, ok? Que é o habitual, o ancestral, o familiar, ok? Eu vi fora o que tem dentro, projetei, e aí eu consegui observar e sentir o que eu estava vivendo. Aceitei aquela dor, né? Me perdoei, liberei o meu pai também e liberei o meu marido. Eu disse para ele: você não é responsável por essa dor tão imensa que eu estou sentindo.
mas eu não gostaria que você falasse assim comigo. A dor que eu tô sentindo é desproporcional ao que você fez. Porque ela vem de uma dor do passado, né? Falando na nossa linguagem aqui analítica, vem de uma projeção. Eu projetei a minha relação minha com o meu pai no meu marido. E aí eu consegui compreender, eu consegui discernir, e aí a gente ficou melhor na relação. É como se o nosso casamento tivesse feito um upgrade. É como se o nosso relacionamento tivesse subido um grau, um patamar acima. Entende? Então, foi muito interessante isso. Foi muito interessante porque o que eu tô trazendo aqui para vocês foi algo realmente vivido, uma situação realmente, um ciclo que foi seguido. E é isso que eu tô querendo dizer para você. E como é que eu consegui fazer isso? Porque hoje, além do meu relacionamento com os outros, e o meu marido se inclui nos outros, eu tenho um relacionamento comigo. Eu hoje me amo muito mais e me cuido muito mais. Mas acima disso, eu também tenho um relacionamento com Deus. Eu também me sinto digna. Eu me sinto divina. Eu me sinto amada. Eu me sinto protegida. Então, nesse processo, eu consigo, no momento em que vem um conflito, eu consigo não reagir, certo? E consigo perceber de onde vem aquela dor. Vocês conseguiram compreender e se viram em alguma situação? Vocês percebem o quanto a gente é projetivo e reativo e o quanto é difícil, muitas vezes, pra gente parar para perceber, né? Da onde vem essa questão? Da onde veio essa dor? Essa dor foi o meu marido que provocou em mim? Essa dor foi a minha esposa que provocou em mim? Ou essa dor é uma dor projetada? Né? Uma dor ancestral, uma dor familiar, uma dor habitual. Quando eu consigo fazer essa percepção, eu tenho a integração de opostos. Tanto dentro de mim, quanto na minha relação afetiva. Tá fazendo sentido isso para vocês? Queria saber se vocês estão curtindo, estão entendendo. Como é que tá para vocês essa abordagem aqui, dessa lógica dos relacionamentos? Como é que tá? Conte-me. Bom dia, Fafá. Bem-vinda, mulher. Bem-vinda. Então, gostaria de ouvir de vocês um pouquinho, se vocês puderem ir escrevendo aí, enquanto eu vou passando aqui os nossos alfarrábios aqui, né? Então, eu vou falar desse fundamento na nossa vida, esse fundamento Deus, né? A Glaucia falou muito sentido. Para isso que precisamos realmente estar presentes inteiras. É isso aí, Glaucia. E é difícil, né? Porque às vezes quando a gente está na dor, quando acontece a situação e a dor vem, a gente é assoberbada pela dor, né? E aí a gente entra no processo projetivo e às vezes é difícil da gente conseguir perceber essa situação, né? É bem complicado, tá? Então vamos lá. O fundamento Deus. Então vamos entender esse fundamento Deus. Que fundamento é esse? Que lance é esse de relacionamento com Deus? Né? O relacionamento com o outro só prospera na fundação e na consequência do primeiro relacionamento, que sou eu e Deus. Podemos chamar isso de relacionamento vertical. Então, eu aqui e Deus. Essa verticalização, esse olhar para cima, essa ligação, né? O religare. A Gauss falou muito sentido, é para isso que precisamos. É muito difícil no momento da dor, sim. Mas aí quando a gente começa a fazer o processo de verticalização, por que dói tanto? Porque quando alguém que a gente ama, quando a gente projeta algo em alguém que a gente ama, a gente revive uma dor dupla. Porque imagina, olha, o exemplo que eu dei para vocês, eu amo meu marido. E aí eu projeto meu pai no meu marido. São duas dores. É a dor que eu vivi com o meu pai, com a dor que eu estou vivendo com o meu marido. Então fica cada vez mais difícil se eu não estou verticalizado, se eu não estou consciente, se eu não estou em busca de mim mesmo, né? Se eu não estou nesse processo de olhar para cima e dizer assim, então, me dá uma luz aí, dá um insight aqui na minha cabeça, abre a minha psique,
que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui dentro? Nesse momento, aí é capaz de você conseguir fazer essa transformação interna. Aí é capaz, né? A gente é capaz de fazer essa integração desses opostos. A gente consegue compreender sobre a luz dessa energia intuitiva e divina, tá? Depois a gente vai falar desse segundo relacionamento, né? Eu comigo mesmo. Então imagina, olha, eu tenho aqui um primeiro ponto, né? A minha relação com Deus. Eu tô aqui, Deus tá aqui. Aí, essa é uma relação vertical. Quando eu gosto de mim mesma, quando eu estou comigo mesma, quando eu gosto da minha própria companhia, quando eu não me sinto sozinho, quando eu tenho esse amor próprio desenvolvido, nasce então aquela situação mais maravilhosa de se viver na vida que chama solitude, né? Então, ó, sou eu comigo mesmo. Sou eu comigo mesmo. É um processo, né, circular. É o 360. Quando eu me sinto íntegra comigo mesma, nesse balé, né, o balé em volta de mim mesma. Então, assim, a solidão não estar sozinha não é solidão, é solitude. Eu aproveito esse momento para ler, para desfrutar, para jantar fora, para ir ao cinema, para ir numa prainha, né? Isso foi uma das coisas que o meu marido se espantou muito quando a gente casou, né? Que eu sempre gostei de fazer coisas, mesmo casada, de assim, ai amor, vou ali no shopping dar uma voltinha. Ah, mas você quer que eu vá com você? Eu falo, até quero, mas também tô afim de ir sozinha, tá tudo bem. Se você não quiser ir, eu vou sozinha. Eu gosto de sair para comer sozinha. Ah, hoje eu quero ir lá no Dois em Sena, lá no Rio Sul, comer aquele filezinho. Eu gosto de ir. Essa solitude, né? Ah, eu vou ali na fulana que faz aquela massagem, vou lá fazer minha massagem. Ai, que delícia. Ah, eu vou na beira da praia tomar uma água de coco. Ai, que delícia, né? Então, essa solitude, ela é uma estrutura muito importante para você poder ser uma pessoa que tem relacionamento com os outros, relacionamentos sadios. Se você não tem esse relacionamento com você mesma, se você não desenvolveu esse caminho da solitude, vai ficar difícil, né? De você ter uma relação saudável, que não seja uma relação tão projetiva, que não seja uma relação tão baseada na ancestralidade, na família, nos assuntos antigos, né? E com uma energia de não integração, só de projeção. Quando eu tô bem comigo, quando eu experimento bem essa questão da solitude, quando Deus está o tempo todo dentro de mim, eu sinto que eu sou protegida, eu sinto que eu sou cuidada, eu sinto que, sabe, os anjos estão aqui ao meu redor, que eu sou uma mulher de sorte, né? Quando eu sinto isso, é um senso de proteção muito grande. Você sente que você pode caminhar, né, no vale da sombra da morte, que nada temerei. Por quê? Porque eu sou protegida. E aí a gente vai entender como funciona a nossa relação com outros tipos de pessoas, ok? Então vamos lá. Vamos pensar assim, eu sou verticalizada, encontro com outra pessoa verticalizada. Então uma pessoa verticalizada com outra pessoa verticalizada. Gente, vocês estão vendo que é aulão, né? Estão prestando atenção? Estão prestando atenção que eu estou dando aulão para vocês? Anota aí. Então, uma pessoa verticalizada com outra pessoa verticalizada, certo? Duas pessoas verticais estão sempre paralelas e alinhadas com um propósito maior. São grandes as alegrias dessa relação por compartilhar, um compartilhando o seu alinhamento com o outro. Ninguém suga ninguém, ninguém sobrecarrega ninguém, ninguém arranca pedaços de ninguém, né? Ninguém é dependente de ninguém. São duas pessoas verticais, né, que suportam a solitude, né? Cada uma tem o seu mundo, mas escolheram estar em paralelo. Escolheram estar alinhadas num propósito e vivem as alegrias desse compartilhamento, desse alinhamento um com o outro. Depois eu vou ter o que, gente? Uma pessoa, estou mudando aqui tipos de relacionamento. Aí você pega uma pessoa vertical e uma horizontal. O que acontece aqui, gente?
acontece um grande processo de dissonância, né? Então, essa música vai começar, a nota vai ficar meio desafinada. Por quê? Uma pessoa vertical e uma pessoa horizontal significa o quê? Que a pessoa horizontal, ela vai sofrer e vai impingir o sofrimento ao outro. Por quê? Porque essa pessoa vertical, ela vai ficar exigindo, né? Exigindo e vai ficar projetando nessa pessoa vertical uma série de coisas que ela não dá conta de resolver. Então é um sofrimento tanto para um, tanto para outro. A pessoa vertical vive desconforto, mas sem sofrimento. E a pessoa horizontal vai sofrer consideravelmente, ok? Porque ela vai olhar para essa independência e vai dizer assim, nossa, como é que pode isso? Não! Como é que essa pessoa vive sem mim? Onde que você vai assim sem mim? O que é isso? Começam as cobranças. Mas essa pessoa vertical, enquanto ela amar, ela vai lidando com isso, ok? A horizontal vai ficar ali, ó, batendo e sofrendo muito, porque ela não consegue compreender, né, o que é uma pessoa inteira. E depois, a maioria das relações que nós vivemos no mundo, né? A maioria das relações que nós vemos no mundo são duas pessoas horizontais. Essas duas pessoas horizontais, elas não têm ligação, né? Elas não estão verticalizadas, elas estão na horizontal. Essas pessoas vivem uma relação de prazer e dor. São compatíveis em seu alinhamento e se juntam para sofrer e resolver conflitos. São constantes as mentiras, o controle, a ganância, a chantagem, a violência, a dependência, não é? Então, são pessoas que estão vivendo o quê? Completamente na sua ancestralidade, naquilo que é familiar, nas dores familiares, nas dores ancestrais, trazendo todo o peso, né, da energia dos seus clãs, projetando um no outro toda a violência, toda a agressividade, toda a falta que elas viveram nos seus clãs originais. Elas não têm conexão com o divino, elas não têm conexão com a sua consciência, elas vivem de projeção em projeção, né? Muitas vezes só apagando os incêndios, resolvendo os conflitos. Boa tarde não, bom dia, Carlinha. É que aqui já é boa tarde, né? Aqui já é boa tarde. Então, meus amores, é importante vocês entenderem o quão essa dinâmica. E tem uma coisa na Bíblia que eu acho muito interessante que fala sobre julgo desigual. E eu nunca tinha entendido muito bem isso. Mas conforme a gente vai estudando e vai estudando outras linhas teóricas, a gente vai construindo isso, e principalmente, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês é tudo baseado no nosso mapa de consciência. Quando a gente vai estudar sobre hertz, sobre níveis de consciência, né? É aquela tabelinha do Dr. Hawkins que a gente fala tanto aqui, né? Então, quando a gente tá nesse nível aqui, né, muito horizontal, a gente está vivendo de 200 Hz para baixo. A gente está vivendo naquela energia onde ou o Yin se sobressai ao Yang, ou o Yang se sobressai ao Yin. Né? Então, o que é o Yin se sobressai ao Yang? Ou a apatia, a tristeza, a depressão, a vergonha dominam a minha energia de vida, de construir, de ir à vida, ou o que domina o meu ódio, o meu orgulho, né? A minha violência sobrepõe-se então também ao Yin, né? E aí a gente está vivendo aonde, gente? Na horizontalidade. Eu começo a verticalizar quando eu começo a entender o que é neutralidade, o que é razão, né? O que é o amor ágape, esse amor que não é o amor eros. Aí a gente começa então a verticalizar. Por quê? Porque a gente se ama, porque a gente está se amando, porque a gente está se entendendo, porque a gente está se construindo nesse processo, né? Então isso é muito importante. E eu vou falar aqui, então, dos nossos primeiros relacionamentos. Gente, vocês estão gostando? Bota aí uma explosão, um coração, sei lá o quê. Quero saber, gente. Eu também gosto de saber se tá indo bem, os trem tudo aqui. Se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Ô, meu Pai Eterno. Bora! Bora que eu quero saber.
Então vamos lá. Eu vou falar aqui dos primeiros relacionamentos, tá? Então vou falar do relacionamento pai e filha, mãe e filho. Vou falar de pai e filho também, tá bom? Vamos entender um pouquinho como é que funciona. Então vamos lá. Pai e filha, mãe e filho, certo? Pais são Deus até o final da infância para seus filhos. Por quê, gente? Até os 7 anos, os pais são os deuses das crianças, né? Porque são eles que dão o quê? Segurança, alimento, provisão, senso de proteção. Não é isso que a gente busca em Deus? Quando a gente é adulto? Então percebe assim, ó. Tudo que... Se você é uma pessoa que não confia em Deus, se você é uma pessoa que não pede nada para Deus, se você é uma pessoa que fala, Deus está ocupado com outras coisas, meu amor, é exatamente assim que você vê seus pais. Minha mãe estava preocupada com outras coisas, Deus está preocupado com outras coisas. Meu pai não, Deus não tem tempo para mim não. Meu pai não tinha tempo para mim. Deus é muito bravo, Deus é muito rigoroso. Deus é um Deus de castigo. Pode ver que seu pai te castigava. Porque a gente faz essa conexão. Então, quem são os pais na nossa vida? São os nossos deuses. São eles que nos ensinam, né, o que é a nossa relação com Deus, através do comportamento deles. Deus na nossa vida quando adultos tem a mesma função de que os nossos pais têm na nossa vida, como eu disse, que é suprir, alimentar, cuidar, proteger, orientar, né? Então por isso é tão necessário, quando eu sou adulto, eu ter uma ligação com o divino, porque é com essa energia que não é material que eu vou ter alimento, proteção, orientação, cuidado, que se manifestam o quê? Na sua intuição, na sua capacidade de cuidar de si mesmo, nesse senso, né, de dizer assim, cara, eu posso passar onde for, que nada vai me acontecer. Por quê? Porque eu tenho esse senso dentro de mim. Eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês que é muito interessante, assim. Antes de eu vir para Portugal, eu morava no Rio, né? E claro, eu sou uma mulher extremamente prudente. Eu sou do Rio de Janeiro, certo? Eu nunca fui assaltada, nunca passei nenhum tipo de violência, mas eu sempre tive muito medo. Então, mesmo tendo carro, eu nunca andei de ônibus, tem mais de 20 e tantos anos que eu não ando de ônibus, nem de táxi, nem de nada. Eu sempre tenho meu carro. Quando eu vou para o Brasil, eu alugo um carro, eu não ando de Uber, eu não ando de nada, só ando no meu carro. Seja alugado, seja, né, quando eu estou viajando ou não. E o que acontecia? Eu tinha muito medo. Mesmo eu enfrentava os meus medos. Eu falava, não, eu vou pegar o carro, eu vou passar ali, eu vou passar aqui, mas era como se quase que eu fosse falecer de tanto medo. Eu fiquei 5 anos sem voltar ao Brasil. Nesses 5 anos eu fiz um processo muito integrativo, né? Eu integrei muitas coisas, eu realmente expandi a minha relação com o meu divino. Foram muitas curas. E aí, gente, voltei pro Brasil, né, no ano passado, aluguei o carro. Gente do céu, eu andei no meio de favela, eu passei em tudo quanto é lugar, eu não sentia mais medo. Denise me entende, né? Ter esse senso de proteção nos protege. Então, passando, às vezes eu chegava 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, passando linha vermelha, ali entrando na linha amarela e dane-se. Eu não sinto mais medo. Não sinto mais medo. Porque nesse processo de verticalização, você tem esse sentido, não é uma coisa palpável, você desenvolve um senso de proteção e você não sente a emoção, porque assim, eu estou protegida, né? Tem alguém que cuida de mim, eu sou vista, ok? E isso, gente, é um processo de verticalização. Quanto mais vertical eu tô, menos vulnerável eu fico às minhas emoções, porque o que tiver acontecido com você, meu bem, vai acontecer. E aí a gente entra lá, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. 1000 cairão ao meu lado, à direita, 10.000 cairão à esquerda, e eu não serei atingido. Isso é verticalidade. Isso é sentido de verticalidade. E quem ensina isso para os filhos são os pais. Quem ensina isso para os filhos são os pais.
A Denise falou que ter senso de proteção nos protege. A Carla colocou: eu comecei a ter isso mais cedo porque perdi meu pai cedo. Aí depois ela falou: você ganhou forças aqui em Portugal. Ganhei, tive que ganhar, foi muito sofrimento, muita falta, né? E aí a gente, quando passa pelo vale da sombra da morte, a gente precisa verticalizar. Ou a gente verticaliza ou a gente sucumbe. E foi exatamente esse processo, um processo de crise, um processo de dificuldade, leva a gente a buscar essa espiritualidade. Quando ela não é bem construída na infância pelos nossos modelos paternos e maternos, certo? Então vamos, só que faltam 15 para... Gente, como passa rápido! Como passa rápido! Então, vamos lá. Falar sobre essa relação pai e filha, mãe e filho. Pais são Deus até o final da infância. Pais conscientes vão fazer o seguinte: pai e filha, mãe e filho tendem a se equilibrar e trazer alegria para ambos quando o vínculo é amoroso, quando o vínculo é saudável. E por que a gente está falando desse complemento? Porque a gente está falando do complemento do aprendizado da menina, né, com o pai, e do aprendizado do menino com a mãe. Então, pais conscientes vão proporcionar o pai para a filha e a mãe para o filho uma relação harmoniosa, equilibrada, trazendo para ambos esse vínculo amoroso seguro. E pais inconscientes? E pais que não sabem o que estão fazendo? Se o vínculo é egoísta, os pais tendem a ser superprotetores ou indiferentes, e os filhos rebeldes ou carentes. Ok? Então, quando os pais não conseguem fazer bem o seu trabalho, quando eles estão inconscientes de si mesmos, quando eles estão projetivos, conectados com essa memória arcaica, né, eles vão ser egoístas ou superprotetores, ou indiferentes. Então, os filhos se tornam rebeldes ou carentes, tá bem? Agora a gente vai falar da relação pai e filho. Masculino e masculino. O que o masculino tem a aprender com o masculino? Então a gente vai entender. Quando esse pai é consciente, ele tende a ser o professor e o exemplo para o filho. E o filho aprende e modela o pai para o mundo, né? Então para a profissão, para tudo isso e para se relacionar com as mulheres. Então esse pai vai ensinar para esse filho esse processo, né? De como ele lida com o mundo e como ele lida com as mulheres. É o pai consciente que vai ser esse professor para esse homem, né? E o pai inconsciente tende a ser severo ou violento, né? Ou ausente. O filho tende a ser covarde ou excessivamente severo, tá? Então, quando o filho tem um pai muito severo e violento ou muito ausente, o filho tende a ser covarde ou excessivamente severo, tá? Então, vamos lá. E a mãe e a filha? E a mãe e a filha, né? Nesse processo mãe e filha. Mães conscientes, congelou? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Vou continuar, tá? Mãe e filha. Mães conscientes tendem a ser disponíveis, auxiliadoras e compreensivas. A filha modela a mãe e aprende como se relacionar com os homens. Mas vocês estão conseguindo... Agora tá tudo certo? Vocês estão... Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Mães inconscientes. Ambas se tornam inseguras. A mãe é insegura e deixa a filha insegura. Então ficam as duas inseguras, embativas e concorrentes. Não confiam uma na outra, ok? Então uma mãe inconsciente é uma mãe que vai invejar a beleza da filha, invejar o vício da filha, invejar o afeto do pai por essa filha e vai criar então com essa filha um ambiente de rivalidade. Então são duas mulheres inseguras. A mãe era insegura, a filha também ficou. Viram mulheres combativas, embativas e concorrentes, tá? Uma não confia na outra, certo? Então, meus amores,
Esses são alguns dos pontos importantes. Eu ainda vou trazer para vocês aqui os obstáculos do amadurecimento, né? A gente no Bússola, a gente está estudando um livro chamado Medo da Vida, do Alexander Lowen. É um livro difícil, né? Bastante complexo, porque mistura psicologia corporal, tá? Traz também a análise, né? A parte de análise mesmo, análise no sentido psíquico. A gente faz um destrinchamento muito profundo ali. E a gente está estudando sobre a base do complexo de Édipo, tá? Algumas pessoas gostam de dividir o complexo de Édipo com o complexo de Eletra, colocando o complexo de Eletra como uma versão feminina para o complexo de Édipo. Eu acho desnecessário. Eu acho que a gente pode usar só o complexo de Édipo, a nomenclatura, entendendo que ela serve para ambas as dinâmicas, masculino, né? Pai com filho e a mãe, e mãe, pai e filha, tá? Então a gente só vai mudar a espécie de triangulação porque muda se é um filho ou uma filha, tá bom? Vamos lá. No complexo de Édipo, o filho se torna atraído pela mãe e por isso compete com o pai pela sua atenção. Adultos não resolvidos buscam agradar a figura materna continuamente. Então o que acontece? Quando o complexo de Édipo não é finalizado. O que é o complexo de Édipo, meus amores? Todos nós, dentro do desenvolvimento psicossexual, passamos por uma fase, que é a última fase desse desenvolvimento, que vai ali entre 3, 4 e 6 anos, ou 7, tá? Não é uma coisa estanque, não é um período delimitado, aonde nós começamos a desenvolver a nossa libido. Onde se eu sou mulher, o meu pai passa a ser o meu objeto de desejo. Se eu sou menino, né, um homem, meu objeto de desejo passa a ser a minha mãe. E ali eu vou experimentando as primeiras sensações libidinais, ok? Só que existe a partir dos 7 anos um período chamado latência. Nesse período de latência, a latência vai de 7 mais ou menos a 11, 12 anos. Nesse período, há uma desconexão desse menino com a mãe e uma desconexão dessa menina com o pai. E aí, quando ela começa ali no período da puberdade, 11, 12 anos, 13 anos, ela começa a projetar aquilo que ela sentiu e viveu, né? Naquela última fase do desenvolvimento psicossexual dela, na infância, ela começa a projetar isso nas relações com os homens ou com as mulheres na sua fase de adolescência, certo? Se esse vínculo, se essa latência não aconteceu, ou se essa mãe e esse pai continuam a estimular essa dependência, né, emocional, porque colocou então a filha no lugar da mãe, a mãe no lugar da filha afetivamente, porque quem traz a saúde ou a insalubridade nessa ruptura, né, dessa triangulação é o pai ou a mãe. Se o pai é saudável, ele não vai projetar na filha a falta afetiva que a parceira dele deixou, né? Ele vai entender as coisas e vai deixar isso separado. Mas vocês já viram que tem aqueles casamentos onde a mãe e o pai não se dão bem? A filha vai e toma o lugar da mãe na companhia do pai. Então aquele pai depende da filha, o pai afetivamente depende, tá? A gente não tá falando aqui de relações incestuosas, não. A gente tá falando da dependência emocional que se cria. Não se faz a quebra do vínculo, essa criança não vai pro mundo, essa criança não consegue se desligar desse pai. E isso é muito, muito pernicioso. Por quê? Porque por mais que ela se relacione com outros homens, ela vai casar com o homem e vai estar sempre projetando esse pai. E vai estar sempre buscando esse pai. Vai estar sempre no lugar da menininha do papai, da garotinha do papai. Buscando sempre a proteção. Entrando em relacionamentos de dependência emocional. A mesma coisa o menino. Vai estar sempre buscando o quê? O peitinho da mamãe. Buscando sempre a mamãezinha. Ele nunca vai conseguir se posicionar como um homem dentro da relação. Por quê? Porque ele está buscando numa companheira a mãe e não está buscando nessa companheira, né? Ele não está verticalizado, ele não está um homem inteiro, então ele precisa procurar uma mãe para alimentar essa necessidade projetiva que ele tem de viver o ancestral,
de viver a memória do clã, de viver aquilo que ele tanto se sentiu confortado e consolado no passado, tá? Meus amores, acho que demos muito conteúdo hoje, não foi? Amanhã a gente vai falar de algumas coisas interessantes também. Vocês vão entender. Amanhã eu falo. Amanhã a gente vai trazer aqui alguns obstáculos, né? E como a gente vai trabalhar essa verticalização, a disciplina da libido. Vamos falar um pouquinho disso amanhã, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Eu quero dar as boas-vindas porque aqui já temos matriculadas do Cura 360. Né? Essa semana eu fiz uma promoção especial para quem estava ali no nosso grupo VIP. Temos já alunas, a Alina tá aqui, a Rô também, né? Pelo menos eu vi as duas aqui que já se matricularam, a Marília, pelo menos vi essas 3 aqui hoje. E eu quero agradecer a vocês. Logo a gente vai abrir as inscrições para todo mundo. E espero que vocês indiquem, né? Que vocês compartilhem a palavra, que vocês possam realmente estar aqui com a gente, para que a gente possa crescer junto, para que a gente possa se desenvolver, ganhar consciência, fazer uma jornada de paz, tá bem? Gente, um grande beijo, amo muito vocês, que vocês tenham uma quinta-feira abençoada, tá bem? Beijo no coração, bora escangalhar os traumas tudo, ser feliz, cuidar da nossa cabeça, verticalizar pro alto e avante. Um beijo, meus amores.